Amém. De pé como você está, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Então, como a pastora disse, 5 da tarde, teremos aqui a primeira reunião, da tarde para a noite, que é às 5 horas, e depois às 19h30 estaremos aqui novamente. Domingo é o dia do Senhor, amém, queridos? Então, venha às 5 da tarde, convide seus amigos, suas amigas. Eu já preguei um tempo atrás sobre esse texto, mas hoje eu quero dar um outro enfoque. Então, se você achou 1 Samuel capítulo 30, diga, eu achei. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. No versículo 18 vai dizer: Davi recuperou tudo. Diga comigo, tudo. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Glória a Deus, Pai, pela tua palavra nessa manhã. Espírito Santo, venha trazer revelação para nossas vidas, venha trazer entendimento, que possamos colocar em prática tudo aquilo que temos falado e que o teu Espírito tem nos ensinado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar na presença do Senhor. Por favor, não se locomova agora. Fiquem todos no seu lugar, para que você não seja roubado nem distraído na sua atenção. Salmo 32, 8 e 9 vai dizer: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Você conhece a história de Davi, e eu não vou ficar aqui repetindo. Davi foi... não vou repetir, mas vou repetir. Davi foi ungido ainda na sua adolescência. Davi foi escolhido por Deus. Davi foi achado por Deus. Salmo 89 vai dizer isso, que Davi foi encontrado por Deus, foi achado por Deus. E depois que ele é achado por Deus, Deus o unge, e Deus diz para ele o que faria dele. Você foi escolhido para ser o próximo rei de Israel. E isso ele ainda era um adolescente, um jovem. E o tempo foi passando, as coisas foram caminhando. Davi vai visitar os seus irmãos. Um dia, numa batalha contra os filisteus, o exército de Israel estavam acuados, estavam sendo perseguidos e afrontados
pelos filisteus. Davi chega, encontra aquele cenário, você sabe a história. Ele pergunta: quem esse incircunciso pensa que é para se levantar contra os exércitos do Deus vivo? Ele vai, pega 5 pedras no riacho, encara Golias, bota uma pedrinha numa tiradeira, numa funda, ele gira, solta a pedra acerta no meio da testa de Golias, né? Golias cai no chão, ele corta a cabeça de Golias com a própria espada de Golias, e aí Davi começa a ser introduzido na corte de Saul, lugar esse que ele futuramente iria assumir a posição de rei. Primeiro Deus te leva para perto da promessa, para depois você assumir a promessa. Deus te leva para perto da promessa, porque nesse perto da promessa é o ambiente onde você vai ser forjado. A unção de Davi para ser rei não disse que ele assumiria o trono no dia seguinte, antes que ele teria que passar por um processo, e Deus foi conduzindo o processo. Porém, a nossa maior dificuldade que nós temos hoje como cristãos é lidarmos com o processo. Nosso maior desafio é lidarmos com o processo, porque nós nos tornamos um povo imediatista, nós nos tornamos um povo que queremos tudo da noite para o dia. Nós oramos hoje, às vezes queremos a resposta amanhã, queremos que Deus faça as coisas do nosso tempo, e Deus não trabalha no nosso tempo. Deus faz tudo belo acontecer no tempo dele, na maneira dele, do jeito dele. E por isso que nós precisamos tomar cuidado no meio desse processo, porque senão nós podemos nos tornar ou como cavalos ou como burros. Como diz lá no Salmo, nós lemos Salmo 32, o cavalo é apressado e impulsivo, descuidado, ele precisa ser controlado. E o burro ou a mula, tem hora que ele empaca e ninguém tira do lugar. Se nós não tomarmos cuidado, a gente pode ser igual o cavalo, espalhafatoso, saindo, fazendo tudo da nossa maneira, derrubando tudo, quebrando tudo, sabe? E só piora a situação. Ou então tem gente que empaca, não anda, não flui, ele trava. Nós não, nós temos que achar um equilíbrio, amém, queridos? No processo de Deus na nossa vida, 2 fatores são fundamentais: fé e paciência. Você pode repetir comigo? Fé e paciência. Interessante que nesse texto que nós lemos, diz que Davi, ele chega de uma batalha, e primeiro, Davi não era para estar passando por aquilo ali, eu vou chegar lá. Isso aqui é resultado de uma escolha errada de Davi, no momento em que ele estava down. Cuidado com as escolhas que você faz no momento que você está down. Cuidado com as decisões, cuidado com as alianças, cuidado com os caminhos, cuidado com os passos que você dá quando você está down, quando você não está ouvindo resposta, quando parece que Deus está em silêncio, quando parece que Deus não está te ouvindo, e aí você começa a ser alguém que quer dar uma ajudinha para que as coisas fluam na tua vida, para que as coisas, e aí você vai agindo na força do homem, aí você está down, aí você pega aquele telefone e liga para quem não devia, aí você está down, aí você volta naquele lugar que Deus te tirou de lá, e você não tinha que estar lá, e você volta para aquele lugar, porque você está down. Aí você lembra da bebida que você gostava, porque você está down. Aí você lembra do bagulho que tu fumava, porque você está down. Aí você lembra dos amiguinhos que te levavam para as rodinhas de festa, de promiscuidade, que te davam uma onda, porque você está down. Cuidado com as decisões quando você está down. E nesse texto nós vemos que no final, quando Davi chega, ele encontra toda a sua cidade, a terra que ele estava habitando por aquele momento, que não era a cidade dele. Ziclag era um território dos filisteus. Veja bem, era um território dos filisteus. Davi não seria rei sobre os filisteus. Davi seria rei sobre os israelitas. Ele estava longe da promessa, longe do lugar onde Deus disse que ele assumiria. E aí ele chega, encontra tudo destruído. Ele estava com 600 homens. Lembra quem eram esses homens? Que antes eram os desanimados de Davi, se tornaram os valentes de Davi.
Eram homens sem esperanças, eram homens, lá no capítulo 22 vai dizer sobre isso, de como que esses homens se chegaram até Davi. Homens perseguidos, homens sem esperança, homens deprimidos, homens angustiados, homens que haviam perdido tudo, chegaram, e Davi foi influenciando esses homens a se tornarem, foi formando esses homens e transformou eles em valentes, em guerreiros. Ao mesmo tempo, quando você se torna líder, você acaba assumindo certas responsabilidades. Davi também agora ele está liderando aqueles homens, ele se torna referência daqueles homens, e de repente eles vêm com as suas famílias. Davi é líder sobre aqueles 600 homens, mais as suas famílias, seus filhos, suas filhas. Davi volta de uma batalha, que ele foi dispensado, mas que ele estava disposto a lutar. Ele ia lutar, mas o rei dispensou ele. E aí ele chega, encontra tudo destruído, não vê ninguém, não vê as famílias, não vê os bens, as posses que eles tinham, tudo aquilo que já haviam conquistado, tudo havia sido roubado, levado embora. E aí então Davi decide consultar ao Senhor. Eu não sei há quanto tempo que Davi não consultava ao Senhor. Eu não sei até que ponto o desânimo havia impedido Davi, ou talvez deixado Davi desanimado ao ponto de ele não conseguir orar. Você já se sentiu desanimado ao ponto de não ter força para orar? Ei, não se esconde atrás. Já se sentiu? Estou tão desanimado que eu não estou a fim de orar. Eu não sei nem se essa parada vai resolver. Quando Davi viu aquilo tudo, de repente aqueles homens que ele já tinha ajudado, que ele tinha acreditado, que ele tinha formado, querem pegar em pedras, querem retroceder, querem voltar a pegar em pedras e apedrejar Davi. E Davi também estava chateado, entristecido, amargurado. Ele vai para um canto e ele decide consultar ao Senhor, e diz a palavra que meio que ele se fortalece. Eu vou aqui dar uma viajada, vamos dizer que ele tenha feito as pazes com Deus em relação a ele e Deus, e ele decide buscar ao Senhor, porque Davi amava a presença de Deus, ele sabia quem era Deus, ele decide consultar ao Senhor. Então ele faz uma pergunta para Deus: eu devo ir? Eu vou? O que eu faço? Eu estou perdido, eu não sei o que fazer agora, mas eu decidi buscar ao Senhor. Querido, não há resposta fora de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Não há resposta, não é cartomante que vai te dar resposta, não é o mundo que vai te dar resposta. Deus tem a resposta, a saída para a tua vida. Davi vai e consulta ao Senhor. Quem você tem consultado para receber resposta e direcionamento? Cuidado com quem você ouve no momento da crise, que ele pode te levar a viver um reavivamento ou um funeral. Eu vou repetir. Quem você ouve pode te conduzir para viver um reavivamento ou viver um funeral. Davi estava ali. Será que eu vou viver tudo de novo? Será que eu vou recuperar tudo de novo? Ou será que eu vou ter que fazer um grande funeral? E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Reavivamento ou funeral? Você vai escolher o que você quer. Devo ir? Vai. E aí lá no verso 18, 19 vai dizer que Davi recuperou tudo. E aí, eu vejo, aqui é uma figura do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus recuperou tudo o que nós havíamos perdido. Jesus recuperou a nossa esperança, a nossa saúde, a nossa cura, a nossa paz, a nossa restauração. Ele recuperou tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não tem um hino da pastora Ludmila que fala isso? Ele pegou tudo. Então o diabo não tem direito a nada do que é teu, nada do que Deus te deu. E se alguma coisa foi roubada de você, ele está dizendo: você vai pegar de volta hoje, porque eu não te chamei para fazer funeral, eu te chamei para viver um reavivamento. Meu Deus do céu. Sabe? E
a perda de todos. Na verdade, a perda de Davi era apenas um reflexo do que ele havia perdido interiormente. Às vezes as perdas na nossa vida são só um reflexo daquilo que nós perdemos no nosso espírito. E às vezes nós não sentimos que estamos perdendo até que algo se torne físico ou real. Tem gente que está perdendo aos pouquinhos e não está dando atenção para isso. Você está tão preocupado em ganhar dinheiro que você está perdendo a sua paz, perdendo a sua, sabe? Está tão ambicioso que você está perdendo a tua simplicidade, perdendo o teu contato, perdendo o quebrantamento. Algumas pessoas estão perdendo coisas internas e não estão percebendo porque ela está preocupada em conquistar as coisas externas. Davi vacilou na fé por um momento, mas eu quero que antes de nós exercermos, ou em vez de nós exercermos julgamento sobre Davi, nós precisamos olhar para a nossa vida, porque muitos de nós fazemos exatamente o que Davi fez. Não é hora de você olhar para ninguém, é hora de você olhar para você. Amém, queridos? Dorme não, irmão. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, não dorme não. Acorda. Estou vendo gente assim, ó. Diminuiu, eu estou suando aqui. Não, então bota em cima de mim aqui. Mulher sente mais frio que homem, né, gente? Não é verdade? Traz um casaco. Então, precisamos olhar para dentro de nós. Eles perderam. Quando Davi chega, ele não encontra nada. Perdeu tudo, posses, famílias, bens, sabe? Ele havia esquecido de orar, de se aconselhar com Deus, de buscar a Deus nesse processo. Nós vamos ler, sabe? Ele perdeu algumas coisas que são fundamentais, que todos nós que estamos na caminhada corremos o risco de perder se não tomarmos cuidado. Sabe, Davi perdeu 3 coisas que eu vejo aqui que nós temos que tomar cuidado. Davi perdeu a visão, a paixão e a ação do início do chamado dele. E nós temos que tomar cuidado para isso, porque Deus, há uma expectativa de Deus em relação a nós. Davi decidiu sair de Israel por causa da perseguição. Ele estava há 7 anos fugindo de Saul dentro de Israel. Só que nesses 7 anos, Deus o livrou, Deus o guardou dentro de Israel. Como eu te disse, Deus havia prometido que Davi governaria sobre Israel. Então você não pode fugir do lugar do tratamento de Deus e ir se aliar ao inimigo. No capítulo 27, volte algumas páginas comigo, e você vai ver que no capítulo 27, no verso 1, Davi dá uma desanimada. Parece que Davi se esquece do que Deus havia prometido para ele. Olha como é que começa o capítulo 27 de 1 Samuel. Davi, contudo, pensou, algum dia serei morto por Saul. Deus disse que ele morreria. Hein? Deus disse que ele morreria. Deus disse que ele seria o rei de Israel. Querido, quando Deus te diz alguma coisa, é nisso que você tem que crer. Não deixe que, porque parece que Deus te prometeu e tudo começa a dar errado e na contramão, dá glória a Deus, querido, porque a resistência começou. Mas eu entendo, Davi, porque 7 anos andar fugindo cansa. Fugir cansa, gente. Fugir cansa. E aqui no capítulo 27 ele vai dizer, algum dia serei morto por Saul, é melhor fugir para a terra dos filisteus. O maior inimigo de Israel, Davi decide se aliançar com eles, Davi decide procurar abrigo no meio do inimigo, Davi decide buscar andar com aquele que era o maior inimigo declarado de Israel. Então, aí ele diz, porque se eu for para a terra dos filisteus, Saul desistirá de me procurar por todo Israel, e escaparei dele.
Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aques. Cada homem levou sua família. E Davi, suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Às vezes o inimigo vai querer confundir você, ele vai achar, está vendo, deu certo. Por um momento vai parecer que dá certo. Mas até que as perdas começam a chegar, por conta das alianças erradas, por conta do vacilar na fé, por conta de procurar ajuda ou refúgio no terreno do inimigo, que pode estar disfarçado de amigo, ou então que vai tentar escravizar você. Alguém que tinha sido chamado para rei, você vai ver se você ler o capítulo 27 todo, Davi agora se torna servo do rei dos filisteus. E Davi começa a fazer missão, lutar em favor dos filisteus, e ele matou muita gente. Davi foi cruel, matou homens, mulheres e crianças, tudo amando do rei de Gate, tudo amando de Aques. No verso 10 vai dizer, quando Aques perguntava, quem você atacou hoje? Davi respondia, o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava, eles poderão me denunciar. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aques confiava em Davi, olha só, Aques, o rei dos filisteus, confiava em Davi e dizia, ele se tornou, olha o que o diabo quer fazer, ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. O diabo quer te fazer odiado pelo seu povo e fazer de você um escravo. E fazer de você um escravo. Ele decidiu sair de Israel por causa da perseguição. E aí, quando você decide fugir do lugar onde Deus está treinando você, você se aliança com quem não deve. Você começa a marchar com o exército errado. E você começa a lutar contra o seu próprio povo. Você começa a lutar contra aqueles que você deveria estar guardando. Veja, quando você foge do lugar do tratamento de Deus, você passa a lutar no exército errado. Não lute do lado errado. Não lute do lado errado. E aí, no capítulo 30, você vai ver que Davi começa uma marcha para lutar agora diretamente a favor dos filisteus contra Israel. Você imagina isso? Aquele que já havia sido aclamado por Israel por ter matado Golias, agora ele está lutando no mesmo exército de Golias contra o seu povo. Olha que coisa terrível. Então, 3 coisas. Ele estava fazendo isso, queridos, apenas para voltar e encontrar uma perda completa. Porque veja bem, o inimigo quer ver você destruído. Ele pode te dar um status que vai massagear o seu ego. Ele pode te botar em ambientes onde você vai parecer que é o cara ou a cara. Ele pode falsificar ou maquiar algo disfarçado de coisas bem-sucedidas. Só que daqui a pouco o que você tinha de mais precioso vai se perdendo. Família, valores, princípios, sonhos, alegria. Está todo mundo te aplaudindo, dizendo, você é o cara, arrebentando. Tu está no terreno do inimigo. Aí de repente o teu filho não te conhece mais.
teu marido não te conhece mais, tua esposa não conhece mais. Você está passando por perdas, mas sendo aplaudido pelo inimigo. Nessa situação que Davi estava, enquanto ele estava lutando contra o povo dele, ele estava sendo saqueado pelo inimigo. Não pense você que o mundo está do teu lado, meu irmão. Não pense você que o inimigo está do teu lado. O inimigo não veio fazer outra coisa senão roubar, matar e destruir. O mundo é ilusão total. Tudo que o mundo oferece, por mais belo que pareça, o objetivo dele é roubar, matar e destruir. E se a igreja de hoje quiser sobreviver num mundo como esse, nós precisamos manter a nossa visão, a nossa paixão e a nossa ação. Amém, queridos? Sabe, as pessoas podem sair com muita coisa, mesmo como cristãos. Elas ouvem boas pregações, elas aproveitam, sabe, avaliam o culto, se foi bom, se foi ruim, se a igreja estava confortável ou não, se o piso era bonito ou não, se o louvor era A ou B. As pessoas vão para a igreja sim, mas perderam a visão, perderam a paixão e se tornaram apáticas em relação à ação. Elas são frequentadoras de igrejas, mas não são participantes do reino. Se você quer sobreviver no mundo como hoje, você precisa ter definida a sua visão, você precisa ter o teu coração ardendo por uma paixão, e você precisa botar a mão na massa, tem que ter sacrifício pessoal. Tem que ter sacrifício pessoal. Mas eu sei que esse tipo de cristianismo, ele não é popular, ele pode parecer inadequado para alguns. Porque nós vivemos um tempo de uma geração cômoda. Mas nós não seremos assim. Ei, se eu estou falando para a IPAN nessa manhã, eu quero ouvir uma resposta. Nós não seremos assim. Nós não seremos assim. Sabe, a igreja evangélica hoje no Brasil, ela está numa encruzilhada e ela tem que escolher o que ela quer. Ou ela quer um reavivamento, ou ela quer um funeral. Estamos numa encruzilhada. O que quer dizer com reavivamento? É fazer viver outra vez, é avivar outra vez, sabe? É voltar a sonhar com o fogo divino, é voltar a sonhar e buscar os milagres acontecendo, é buscar o sobrenatural, é ser uma igreja que vive pelo sobrenatural, não apenas é crente por ser crente, mas sabe quem ele é em Deus. Reavivar significa avivar outra vez. Aviva outra vez. A gente não tem. Eu tive na rua Azusa com a pastora Fernanda esse ano, onde aconteceu um dos maiores avivamentos do século passado, que começou em 1906 e impactou o mundo todo. Mas hoje você volta lá, só tem uma placa. Eu não quero ser uma placa. Aqui aconteceu. Você não entendeu? Eu não quero. Aqui aconteceu. Aqui teve um povo. Por aqui passou. Não. Aqui tem. Aqui acontece. Aqui, oh meu Deus do céu, se tem crente aqui. É escrever a história de Deus hoje. Como assim, pastor? Nós continuamos escrevendo a história de Deus, do que Deus está fazendo hoje. Deus quer continuar escrevendo a história dele hoje, os feitos dele hoje, através de mim e através de você, sabe? Meu Deus, o que é visão? É olhar para aquilo que Deus mostrou para nós, é andar baseado debaixo da revelação que Deus deu para nós. É buscar
A vontade do céu é voltar a buscar as coisas de cima. E eu vou caminhar por essa visão. Eu vou lutar por essa visão. Mesmo se eu venha ficar desanimado, há uma visão. Eu não vou deixar cair por causa disso. Eu não vou parar por causa disso. Eu posso parar para respirar. Eu posso parar para descansar, mas eu não vou parar para desistir. Paixão é uma fome interior, é algo que me consome. É diferente do apaixonadinho, de relacionamento aqui, de homem e mulher, de namoro. Não, a paixão aqui eu quero dizer de algo que consome, me consome por dentro. Sabe aquele fogo que queima? Como Jeremias disse, se eu parar de falar, meus ossos queimam. Eu estou sendo perseguido, eu tomei uma coça, quebraram minha costela, me jogaram num buraco. Eu tento calar a boca, eu tento ficar quieto, mas se eu parar de falar, eu sinto fogo nos meus ossos. É isso. Paixão e ação é a manifestação externa da visão e da paixão. Amém, querido? Vocês estão entendendo até aqui? Sabe, o problema é que hoje nós temos pouca visão, quase nenhuma paixão e dificilmente agimos dirigidos pelo céu. Dificilmente. Visão é algo que Deus plantou em nós. É o destino que Ele estabeleceu para nós, que Ele traçou para nós. É o lugar onde Deus disse que nos levaria. Eu vou levar você até tal lugar. Eu vou fazer. Lembra que eu preguei um tempo atrás aqui? Me segue que eu farei de você. Eu tenho uma visão. Eu sei quem eu sou em Deus. Sabe? E essa visão, ela controla a sua vida, ela controla toda a sua existência, ela controla, ela direciona você para ter as conexões corretas, ela direciona você nos livros que você vai ler, ela direciona você nas músicas que você escuta, ela direciona você como você conduz a sua vida. A visão domina tudo em você. Amém, gente? Meu Deus do céu, Davi perdeu a visão porque ele esqueceu das promessas. Quando você foca demais no problema, você esquece as promessas. Quando você foca demais nas lutas, aquilo se torna um Deus para você. Não precisa me responder, mas quantas vezes por dia você fala dos seus problemas e quantas vezes por dia você fala do seu Deus? Me mostra como você gasta o seu tempo, eu vou te dizer quem é o seu Deus. Como? Davi talvez tenha deixado de acreditar no poder de Deus, porque ele decide, eu vou morrer. Ele fala, eu vou morrer se eu continuar aqui. E Deus disse que ele não ia morrer, Deus disse que tinha um trono para ele. Você está querendo revogar o decreto de Deus e estabelecer o seu decreto? Você quer anular, revogar o decreto de Deus? Ninguém pode cancelar o que Deus disse a teu respeito, mas você pode rejeitar. Deus disse, você será rei de Israel. Davi fraquejou aqui porque ele perdeu, ele ficou falido de visão. Tem gente que fica falido na visão. Ele perde a visão. O que nós perdemos? Será que o céu considera as coisas que fazemos como prioridades que nos levarão à visão que Deus deu para nós? Isso aí, resumindo, como você tem usado o seu tempo? Será que Deus olha para você ou administrando o seu tempo e ele vê, esse cara está dentro da visão que eu dei para ele? Ele está conduzindo o tempo dele, administrando as coisas dele dentro da visão que eu dei para ele. Como eu disse, me mostra as tuas prioridades e eu vou te dizer qual é a sua visão.
Lembre-se, você é responsável pelas suas ações. Você é responsável pelo que você fala, pelo que você faz e pelo que você ouve. E quando você ouve o que Deus tem para a tua vida e recusa e vive de outra maneira, você se torna indesculpável. A questão não é se Deus está falando, a questão é você está ouvindo. A questão não é você estar ouvindo, é você estar obedecendo. Você não pode dar desculpa que nunca ouviu. Você não pode dar essa desculpa para Deus. Sabe, muitas vezes, quero que você tenha uma coisa: conhecimento não gera intimidade. Existe diferença enorme entre conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. É uma distância grande. Tem gente que gosta de tirar onda que conhece a Bíblia. E daí, meu irmão, que tu conhece a Bíblia? Se ela não for verdade nas tuas ações, não adianta de nada você se gabar de que conhece a Bíblia. Você tem que conhecer a Deus. Porque ler a Bíblia sem Espírito Santo é como se fosse um livro qualquer, mas quando você lê a Bíblia debaixo da revelação, da intimidade, do relacionamento, as palavras começam a saltar da Bíblia para você. Elas começam a fazer sentido. Eu vou ter que correr no meio da mensagem, segura aí. Infelizmente, às vezes nós nos tornamos um grupo de crentes incrédulos. Evangélicos incrédulos. Deixa eu te falar uma parada. Tem um monte. É para a gente chorar. Tem um monte de evangélico incrédulo, de evangélico cético, de evangélico fanfarrão, de evangélico mundano. Sabe por quê? Está na moda ser gospel. Está na moda ser gospel. Sabe, nunca vivemos talvez numa geração tão escassa, numa geração bem equipada, ó, que maneiro, Sennheiser, Newsman, Grooveira, as igrejas bem equipadas, mas escassa de dons. A.W. Tozer escreveu um livro interessante chamado Tragédia na Igreja, a escassez dos dons. Porque a gente busca milagre, mas não busca poder. Porque a gente busca casamento, mas não busca poder. Porque a gente busca prosperidade, mas não busca a unção do alto. Onde estão os dons? Onde estão os jovens que profetizam, que têm visão? Onde é que estão aqueles que botam a mão e os enfermos são curados? Onde é que estão? A gente tem que se levantar aqui e não é orar só para comprar cadeira, é ter fé para mandar o Davi levantar essa cadeira. Confesso que isso me incomoda. Confesso que eu estou num incômodo terrível. E a gente tem que mudar. Não quero ser uma igreja equipada e escassa de dons. Não quero ser uma igreja da moda, uma igreja popular e escassa de dons. Eu quero que sejamos uma igreja inflamada. Nós vemos isso na vida de Isaías, que era um profeta. A vida de Isaías, do primeiro capítulo ao capítulo 6 é uma, do 6 em diante é vira outra.
Porque do capítulo 1 ao 6 ele tinha Urias. De repente Deus vai e remove a estrutura, aquilo que ele confiava, toda a estabilidade. De repente Davi vai ao templo, Isaías vai ao templo, frustrado, deprimido, angustiado, porque perdeu alguém que era o centro das atenções. Só que no meio da dor ele viu o Senhor. E aí duas coisas marcaram a vida de Isaías: confissão e comissão. Quando você confessa o seu estado, Isaías teve outra visão da santidade de Deus. Deus quer que você conheça a santidade dele e que você se torne santo como ele é santo. Isaías confessou a sua vida. Mesmo sendo um profeta, ele confessou o seu pecado, ele confessou a sua maldade, ele confessou que os seus lábios eram impuros, ele confessou que talvez muitas vezes tenha profetizado da carne, talvez ele falou: eu iludi muita gente, muita coisa que eu via, não estava vendo nada, eu não sei, eu já frequentei rodinhas de piadas imorais, de rodinhas que falam mal dos outros. Ai meu Deus, só que agora eu vi a tua glória, só que agora eu vi a tua santidade, e eu vi que eu estou imundo, tem misericórdia, ai de mim. Ele confessou. Depois que ele confessou, aí ele foi comissionado. Você quer ter um chamado? Começa pela confissão. A confissão desata a comissão. A confissão vai trazer revelação da comissão. Depois que Isaías confessou o seu pecado, foi aceso pelo fogo divino, aí ele ouve a voz de Deus falando: eu tenho uma missão, preciso enviar alguém. A quem enviarei? Aí Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque você não pode ir de qualquer maneira, sabe? Confissão é ter uma visão da santidade celestial, que vai gerar um arrependimento e perdão. Ao mesmo tempo, o arrependimento vai te trazer uma consciência de que você foi perdoado e que não há mais acusação sobre a sua vida. E aí nasce a comissão, que é a realização, sabe, do desespero. Vai bater um desespero em você por saber que existem homens sem Deus do teu lado. Até hoje você não fez nada por eles. E aí começa a arder um desejo enorme em você de ir. A questão é: será que essas coisas nos movem hoje? A confissão tem nos movido? Será que nós vamos ter uma visão da grandiosidade de Deus e do horror do inferno? Gente, acorda. Será que bate um desespero em nós pelas pessoas que estão se perdendo lá fora? Mas para isso nós temos que ter consciência dos nossos próprios pecados e nos arrepender diante de Deus. E buscar a visão da santidade de Deus para nós. Porque sem santidade ninguém é útil para Deus. Meu Deus. Será que nós reverenciamos a presença de Deus? Como é que nós temos preparado os nossos corações para a presença de Deus? Temos preparado um lugar para Ele? E quanto ao nosso desejo ardente, nossa paixão por buscar a Deus? E aí não tem como não falar de Paulo em Filipenses capítulo 3, quando ele decide parar tudo o que ele estava fazendo, porque ele disse: eu vou buscar Deus. Eu quero conhecer a Cristo. Eu não quero conhecer as técnicas de Cristo. Eu não quero conhecer as estratégias de Cristo. Eu quero conhecer a pessoa de Cristo. Paulo disse isso. Eu quero conhecer a pessoa de Cristo. Mas eu não quero só conhecer a pessoa de Cristo. Eu quero conhecer o poder de Cristo. O poder da sua ressurreição. Oh meu Deus. Davi não havia buscado a Deus nesse período, por isso que ele se encontrou nesse lugar horrível.
E aí preste atenção aqui, isso aqui é forte. Às vezes nós temos muitas pessoas para interferir nas nossas vidas, mas poucas pessoas para interceder por nós. Oh meu Deus, eu preciso repetir isso. Tem muita gente para interferir e pouca gente para interceder. Que se levantem os intercessores. Não é levantar gente para botar o bedelho na vida do outro e ser manipulador da vida alheia, mas ser pessoas que se coloquem na brecha e orem e intercedam. Homens e mulheres que se levantem comprometidos com a oração, porque a oração te livra de pecar, mas um homem que não ora peca. Sabe? A vitória que você precisa, ela começa antes de um pastor subir no púlpito para pregar. Sabe? A gente precisa de que Anas se levantem no nosso meio. Oh meu Deus do céu. Sabe, nos falta a agonia de Anas. Agonia. Mulheres e homens que agonizam como Ana agonizou, buscando o que ela queria em Deus. Ana clamava a Deus, nem som saía da sua boca. Nenhum som saía, mas havia um clamor desesperado nela, por aquilo que Deus iria fazer. Ela sabia o que ela queria, sabe? A agonia de Ana precisa invadir a igreja nesses dias, para que Samuéis sejam gerados. Meu Deus do céu. Romanos 8:26, assim também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ei! Será que o programa da igreja é tão indispensável, nós nos tornamos reféns deles? Precisamos estar disponíveis para cumprir a agenda do céu. Isso não é desculpa para não ter ordem não, gente. Ela só não pode se tornar uma prisão. Tem gente que se mexer na ordem, ele quase tem um infarto. Meu Deus. Será que os teus bens, as tuas conquistas têm que ser tão amados assim, desse jeito? Até que ponto você precisa ser rico? Até que ponto tem que ir essa corrida louca, desenfreada por ter? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A palavra diz: tem limite para todas as coisas. Até que ponto o teu sucesso é tão importante, os teus negócios são tão importantes? Não há nada que possa ser comprado com o preço da ausência de oração e saúde espiritual. Não vale a pena conquistar tudo, mas que está te custando a tua alma, teu quebrantamento, a tua simplicidade. Davi foi para o lado dos inimigos quando se tornou vítima da depressão, da angústia, da impaciência. Nós vemos isso, que Davi, o Salmo 13, foi escrito nesse contexto, vai dizer assim: ó, até quando, Senhor, vai se esquecer de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Sabe aquela sensação de que Deus esqueceu de nós? Quando o silêncio de Deus nos incomoda, parece que Deus não está nem aí para a gente. Por isso que eu volto a dizer o que eu tenho falado, acho que nos últimos 2 domingos, que não podemos ser uma igreja que vive só no nível do sentimento. Posso ouvir um amém aqui? Não podemos ser uma igreja que estaciona no nível do sentimento. Não podemos ignorar o sentimento, mas eu não posso ser dirigido por eles. Nós não podemos ficar só nesse nível. Nós temos que subir para o nível da fé. Porque se eu andar guiado
Se eu andar no nível dos sentimentos, eu vou viver o que Davi viveu. Eu perco a minha visão, eu perco a minha paixão, eu paraliso no tempo, eu fico rodando o moinho, rodo, não saio do lugar, não vejo nada progredir na minha vida. É um perigo, porque de repente de assassino de gigante, eu posso me mudar para a família do gigante. Foi o que Davi fez. De assassino de gigante, ele se muda para a família do gigante, e aí ele se tornou escravo. Escravo dos filisteus. Mas Deus te dá a oportunidade de recuperar tudo, como Deus deu para Davi. Como é que Davi recuperou tudo? Não tem outra maneira de recuperar a tua alegria, tua visão, tua paixão, teu ânimo, é se voltando para Deus. É buscar ao Senhor. Davi fortaleceu-se no Senhor. Davi saiu do meio dos chorões. Davi saiu do meio daqueles que estavam dispostos a matá-lo. Davi saiu do meio, sabe, ele decidiu: eu vou buscar aquele que sempre esteve comigo o tempo todo. Eu vou voltar para ele. E ele se fortalece no Senhor. Davi se fortaleceu tanto, de repente ele é revestido por um ânimo, que 200 falaram: nesse pique de Davi eu não consigo ir não. Existe uma força que nasce da fraqueza, quando você decide se alinhar com Deus. Quando você decide se aliançar com Deus e ter um compromisso com Ele, você vai se descobrir fazendo coisas que você fala: o que está acontecendo? Eu jamais iria imaginar que eu ia estar fazendo isso, porque eu estava ontem destruído, sem força, mas hoje eu me levantei numa fé, num ânimo, numa alegria que há muito tempo eu não sentia. Fortaleça-se no Senhor. Davi fortaleceu-se no Senhor e ele recuperou tudo. Talvez Deus tenha usado essa situação, não que Deus precisasse, mas foi escolha de Davi, porque escolhas têm consequências. Mas isso aqui fez com que Davi voltasse para Judá, de onde ele seria rei. Depois que ele recupera tudo, ele pega o povo, sai de Ziclag e volta para Judá. Por quê? A tua promessa é lá, meu irmão. Você tentou para o meio do inimigo, passou esse sufoco, passou esse susto, tentaram te roubar tudo, mas eu ainda tenho uma promessa para a tua vida. Ele recuperou tudo. Ele recuperou seus bens, sua família, a família dos 600 homens, sua visão, sua paixão, sua razão, sua ação. Canalize o seu esforço, a sua paixão, a tua energia para a visão que Deus te deu. Vai ficando em pé no seu lugar.